Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu quero louvar e exaltar o nome do Senhor por essa oportunidade e convido os irmãos a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Evangelho de Mateus capítulo 26. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 26. Nós estamos hoje, o tema da nossa lição é lição de número 12. Vivendo em constante vigilância. Vivendo em constante vigilância. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, o pastor João Áquila, que nos fez o convite para estarmos aqui nessa noite, bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Vamos orar, irmãos? Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, diante da Tua presença estamos, Senhor Deus, e da Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor Deus, por meio da Tua palavra, exortando-nos, edificando-nos e consolando-nos. Em nome de Jesus nós te pedimos e te glorificamos. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos na 12ª lição desse trimestre, já encerrando o ano letivo, da Escola Bíblica Dominical, findando o ano juntamente. E esse tema dessa última lição é batalha espiritual. Tem muitas pessoas que estão vivendo de qualquer maneira, sem saber que existe uma batalha. A guerra foi vencida por Jesus Cristo na cruz, mas cada um de nós temos as nossas batalhas diárias, que nós enfrentamos. E o maior inimigo, como já foi dito aqui algumas vezes, o maior inimigo que nós temos não é o mundo e nem é o diabo, porque Jesus ele é muito enfático e a palavra nos ensina que o diabo já foi vencido. O grande problema da batalha espiritual somos nós, a nossa carne, aquilo que em Romanos capítulo 8 chama de natureza carnal. Nós herdamos ali do jardim. Amém, meus irmãos? Quando nós olhamos para o capítulo 26 de Mateus, é interessante, eu estava estudando essa semana, e quando nós lemos na ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que diz: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, é essa noite aqui. Jesus estava no Getsêmani na noite em que ele foi traído, e aqui ele não está no cenáculo onde ele realizou a ceia da Páscoa junto com os seus discípulos. Aqui ele já tinha saído do cenáculo, Judas já tinha ido buscar aqueles que levariam Jesus, e Jesus já tinha passado o Cedron e estava no jardim do Getsêmani, nesse momento. Mas entre a saída de Judas, ali de João capítulo 13, onde João vai destacar a ceia do Senhor, eles ceiaram, Jesus lavou os pés dos discípulos, eles ceiaram, Jesus disse que seria traído, Pedro diz: não, Senhor, não te negaremos, e Jesus diz: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E o cenário é esse que está acontecendo. O contexto é esse momento. Jesus saiu do cenáculo e ele se dirigiu ao Getsêmani com os seus discípulos. E foi nesse instante, foi nesse momento que Jesus chama os discípulos para orar. E o tema da lição é vivendo em constante vigilância. E algo interessante que você vai ver Jesus dizer para os discípulos é: vigiai e orai, versículo 41. Vigiai e orai. Eu não sei se isso chama a sua atenção, mas chama a minha atenção, porque nós vivemos batendo na tecla que o cristão deve orar, e verdadeiramente deve orar. Agora imagina
você passa um período de 24 horas, vamos supor que você passe 23 horas e 59 minutos orando, quase 24 horas, e você deixou 1 minuto sem orar, para terminar a noite, né? O período de 24 horas. Imagine que falte vigilância na sua vida e você perca tudo o que você fez de espiritual nessas 23 horas e 50 minutos em 1 minuto. Por isso é importante a vigilância nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu sou vigilante de formação ali no Brasil e uma vez eu ouvi algo de um professor no curso preparatório e ele diz o seguinte: você pode ser o melhor sniper formado nas academias da Alemanha. Me lembro muito bem porque me chamou a atenção dele a palavra. Você pode ser o melhor sniper, o melhor atirador. Mas se você estiver no seu posto de serviço de forma indisciplinada, de forma relaxada, foi essa palavra que ele usou. Se você estiver de forma relaxada no seu posto e tiver... ele faz a comparação. Alguém que foi formado aqui nessa escola, que vê o mínimo da formação de segurança... Porque quem faz um curso de vigilante não vê tudo. Você vê o mínimo da formação de vigilante, mas se você está num posto onde você está com uma postura de vigilância, se você tem uma postura de vigilância, de atenção para o que você está fazendo, atenção ao que passa, atenção ao seu redor, percebendo toda a movimentação, se passar alguém que tem a pretensão de assaltar, e a pretensão má, e ele olhar para você que está numa postura, mesmo a sua formação não sendo tão boa, mas você tem uma postura que intimida quem venha contra você, e aquele que é bem mais preparado que você, se ele estiver numa postura relaxada, quem você acha que o ladrão vai escolher? Aquele que está de uma postura mais relaxada. Então, Jesus ele vai dizer, vigiai, vigiai. Aqui a palavra, o termo vigilância, nós vamos ver no decorrer da lição, que é para estarmos atentos, apercebidos a todo movimento ao nosso redor. Amém? O texto áureo diz assim, vigiai, estáis firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, 13. A verdade prática é aquela verdade que nós devemos praticar diariamente. Qual é a verdade prática? A vigilância na fé significa permanecer acordado. A vigilância na fé significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo. Aí ele vai dizer assim, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Então, 3 coisas chamam a atenção na verdade prática. Primeiro, estarmos vigilantes quanto à volta de Cristo, porque pode ser a qualquer momento. Irmão, eu creio que pode ser antes de eu terminar essa lição e eu vim preparado para isso. Será que tem mais alguém preparado, irmãos, aqui? Ô, glória! Eu creio que antes de terminar essa lição, Jesus pode arrebatar a sua igreja e a gente está no céu. Eu espero a vinda de Jesus para qualquer momento. E é assim que a igreja tem que se portar. Segundo, estar atento e zelando para não se afastar de Jesus. Quando ele fala que não se afastar de Jesus, quer dizer, não se afastar de Jesus é não desviar dos caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Então temos que estar atento quanto à volta de Jesus, para não se afastar de Jesus e perseverar, persistir na cautela, em quê? Contra os falsos profetas, porque muitos têm se levantado nos últimos dias, e é cumprimento da palavra do Senhor. Se você ler o sermão que Jesus Cristo profere em Mateus capítulo 24, 2 capítulos atrás, você vai ver que ele vai falar dos falsos profetas que antecedem a vinda do Senhor Jesus. E isso está acontecendo. São sinais que mostram. Ele não disse que dia viria, mas ele nos alertou quanto aos sinais que mostram que ele voltará. Amém, irmãos? É interessante tocar nesse ponto, porque Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer para nós que ele esperava a vinda do Senhor para aqueles dias. Ora, se os cristãos da igreja primitiva esperavam Jesus para aqueles dias, imagina nós, nos nossos dias. Temos que estar mais atentos, mais vigilantes e convictos de que Jesus voltará. Naquele tempo, os cristãos, quando se encontravam, eles não saudavam um ao outro com a paz do Senhor, não. Eles diziam Maranata, quer dizer, ora vem, Senhor Jesus.
Amém, meus irmãos? Quer dizer, a igreja anelava pela volta de Jesus. E a igreja dos nossos dias tem que anelar, tem que esperar e tem que pedir, irmãos. Porque se você olhar em Apocalipse capítulo 22, vai dizer que o Espírito e a noiva dizem... Vem. Será que a igreja noiva está dizendo vem? Né? Será que nós anelamos a vinda do Senhor ou esperamos o ano que vem, o 2023, uma casa melhor, um carro melhor, um apartamento melhor, uma vida melhor? Irmãos, melhor só no céu. Que a igreja possa estar nos últimos dias dizendo, vem, Senhor Jesus. Qual o objetivo geral da nossa lição? Ressaltar a importância da vigilância para a vida cristã, pois a segunda vinda do Senhor está próxima. Nós já tocamos nesse ponto, vamos passar para a lição assim sendo. Para a lição. A nossa introdução diz assim, a exortação à vigilância na presente lição abrange 2 aspectos da vida cristã. Quantos aspectos, irmãos? 2. Primeiro, diz respeito às palavras de Jesus na agonia no Getsêmani, na noite em que ele foi preso. Então, quando você lê o texto de Mateus capítulo 26, o primeiro aspecto que você vai perceber ali é a oração de Jesus no Getsêmani. Ele orou ao Pai. Nós vamos falar sobre a oração dele, por que ele orou. E ele está orando, e ele está pedindo, ou melhor, então nós vamos... O primeiro aspecto que nós temos que ver é a agonia de Jesus ali no Getsêmani, quando ele agonizou e orou ao Pai. O segundo aspecto refere-se ao contexto escatológico. Diga comigo, igreja, escatologia. Quem sabe o que é escatologia, levanta a mão. Quem sabe, né? Quem não sabe vai aprender agora. A palavra escatologia é a junção de 2 palavras gregas, escatos e logia, que colocando as duas juntos quer dizer o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos acontecimentos. Isso é a palavra escatologia. Então, quando você estuda a escatologia dentro da teologia, você vai aprender sobre as últimas coisas que aconteceriam, né? O cumprimento das profecias, aquilo que está escrito no Apocalipse. Então, preste atenção. Vamos estudar. O outro refere-se ao contexto escatológico no sermão profético registrado nos evangelhos sinóticos. A igreja, repita comigo, vocês vão aprender outra palavra grega aqui. Sinóticos. Então, a primeira foi escatoló e a segunda é sinóticos. Pastor, o que é sinóticos? Quando nós falamos de evangelho, que são 4 evangelhos, os irmãos sabem quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que eles têm a mesma visão. Eles repetem as mesmas histórias. Eles repetem os mesmos acontecimentos. É interessante, lendo um comentarista chamado William Barclay, ele vai dizer que se você quiser ler o que Jesus fez, você leia Marcos. Se você quiser ler sobre o que Jesus fez e o que ele ensinou, você leia Mateus e Lucas. Dentro dos 3 evangelhos que são sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que os acontecimentos são quase a mesma sequência. A diferença entre Lucas e Mateus para o evangelho de Marcos é uma diferença aproximada de 200 versículos. E por que vem essa diferença? Porque enquanto Marcos vai dizer o que Jesus fez, e se você vai ver que ele só tem 16 capítulos, ele é muito rápido na sua narrativa, você vai perceber que em Mateus e em Lucas, eles vão escrever sobre o que Jesus fez e o que ele ensinou. Então, entre Mateus e Lucas, tem uma diferença aproximada de 200 versículos para o livro de Marcos. E qual é o outro evangelho? É o evangelho de João. O evangelho de João é diferente dos outros 3. Você vai ver uma outra narrativa e uma narrativa em que mostra Jesus como sendo Deus. Amém, meus irmãos? Entre os evangelhos sinóticos, Mateus escreveu para os gregos, ou melhor, para os judeus. Marcos escreveu para os romanos e Lucas escreveu para os gregos junto com a continuação do evangelho, né, que é a carta de Atos. Amém? Então, nós vamos ver
Então, nessa presente lição, nós vamos mostrar os aspectos da vigilância na fé. Então, são dois aspectos. Jesus no Getsemane, quando ele ora, e no segundo aspecto é o aspecto escatológico, o aspecto dos últimos momentos da igreja sobre a face da terra, o aspecto dos últimos acontecimentos antes do arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Vamos lá. O significado da vigilância. A vigilância é o ato ou o efeito de vigiar. Vigilância é estar atento, vigiando, né? Lá no Brasil tem muita gente dizer outro irmão, vigia, irmão, né? Vigia, irmão. E é mesmo, irmão, a gente tem que estar todo tempo dizendo, vigia, irmão. Só que a gente tem que olhar no espelho e dizer para o espelho, vigia, irmão, vigia, irmão, vigia, irmão. Por quê? Nós temos que estar em constante vigilância. Em constante vigilância. Deixa eu contar uma história triste que eu vi lá em Brasília, na Asa Norte. Tinha um vigilante, que ele era vigilante de carro forte. E um dia, saindo do meu trabalho, passamos na frente de um Banco do Brasil e ele estava estendido, morto, porque tentaram assaltar o carro forte que ele protegia. E eu nunca tinha passado ali, eu tinha passado várias vezes de ônibus ali, naquele dia tinha acontecido essa fatalidade. Algumas semanas depois, eu passei na frente do banco e passei a pé, porque no dia que ele morreu eu passei de ônibus, houve o tiroteio e ele caiu estendido ali no chão, rapaz novo, menos de 30 anos de idade, com casamento marcado para dali a 2 semanas. E eu passei no horário em que o carro forte estava fazendo a entrega do dinheiro, como no dia que ele morreu. E aí eu percebi, eu não sei como ele se portava, o que faleceu, mas ele se portava de uma maneira em que o assaltante achou ocasião e brecha para fazer dele uma vítima. E eu vi o comportamento do rapaz que o substituiu. Irmãos, aquele ali, ninguém ia pegar ele de surpresa. Por quê? Porque o companheiro dele já havia caído em combate. Mas ele, quando viu o resultado, porque a gente se acostuma e vai tomando uma postura relaxada. O resultado do relaxamento pode trazer um resultado trágico, funesto. Quando eu passei naquele dia naquela calçada e vi o comportamento daquele vigilante, porque o colega dele tinha morrido, eu disse assim, esse aí nunca, ninguém pega ele de surpresa. Mas foi necessário que alguém tombasse, viesse a óbito, para que o vigilante entendesse que ele está numa posição de risco e que a qualquer momento o ladrão que vem para roubar, para matar e para destruir, achando uma brecha, ele entra e arrebenta. E quantos de nós, o que é vigilância? É estar atento, estar acordado. Não é tempo de dormir, é tempo de estar acordado em constante vigilância. E aqui nós estamos usando uma linguagem terrena para contextualizar e para mostrar a linguagem espiritual. Irmãos, a gente dorme, mas os demônios não. A gente fecha os olhos, mas o diabo não. A gente descansa, mas Satanás está alerta a todo momento, está tentando achar uma brecha para nos tocar. Aí o texto vem dizendo, vigilância é o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr o risco. Então temos que estar em constante vigilância. Pastor, em que eu devo vigiar? Pensamentos, palavras, obras. Devemos vigiar em todos os aspectos da nossa vida. Tudo temos que ter vigilância. E isso nos mais diversos aspectos da vida humana. O verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. Irmão, você está no trabalho? Fique em vigilância. Fique em vigilância. Vai que um demônio se manifesta perto de você para você expulsar. Fiquem em vigilância. Vigiar, tópico 1, está alerta. A palavra que mais aparece no Novo Testamento grego para vigiar é o verbo gregóreo.
vigiar, estar alerta, ser vigilante. Aparece 22 vezes. A ideia principal dessa vigilância é escatológica, quer dizer quanto ao final dos tempos. Qual é a ideia dessa vigilância? Irmão, Jesus pode voltar a qualquer momento. Você tem que estar em vigilância, preparado, para ouvir o toque da trombeta, para ouvir a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Temos que estar vigilante. Aí você vai ver isso em Mateus capítulo 24, versículo 42, versículo 43, Mateus capítulo 25, versículo 13. E isso se mostra nas passagens paralelas de Marcos e Lucas. Mas quando Jesus disse a Pedro, Tiago e João, ficai aqui e vigiai comigo, né, no texto de Mateus 26, no versículo 38, isso significa que ele queria que seus discípulos ficassem acordados e continuassem a orar, ou talvez se protegesse de alguma intromissão enquanto oravam. Mas Gregório é usado também para denotar uma vigilância mais geral. Se você observar 1 Coríntios 16, 13, Colossenses 4, 2 e 1 Pedro 5, 8, ela fala de uma vigilância geral. Então você não tem que vigiar só quanto ao arrebatamento da igreja. Você tem que vigiar em todos os aspectos da sua vida. Não deixa abrir uma brecha. Fique vigilante. Amém, meus irmãos? E é contra o pecado mesmo, irmãos. É contra o pecado. Nós estamos numa batalha espiritual e nós temos que ser vigilantes constantemente. Vigilância constante. Segundo, vigiar, guardar, cuidar. É um outro verbo no grego que é agripnel, que é manter-se acordado, vigiar, guardar, cuidar. Só aparece no Novo Testamento duas vezes. 4 vezes. 2 delas no sentido escatológico, no sermão profético, e 2 delas no sentido escatológico do sermão profético. O vocábulo é usado para indicar a vigilância nas orações e súplicas. E apresenta ainda a ideia de cuidar e velar. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossa alma, porque eles cuidam da vossa alma. Está vendo, irmãos? Vigilância, cuidado. Aí ele continua dizendo, vigiar também é como ser sóbrio. É o verbo nefo. Literalmente, ser sóbrio, não se deixar embriagar por coisas, por pensamentos. Ser sóbrio, mas que aparece no sentido figurado de vigilância combinado com Gregório. Seu uso no sentido próprio pode ser visto em outras passagens do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 5:8, 2 Timóteo 4:5, 1 Pedro 1:13. Existe ainda o verbo eknefo, que só aparece uma vez no Novo Testamento, que está em 1 Coríntios 15:34, que é traduzido por vigiar. Quer dizer, tomar ou tornar a sobriedade. Aqueles que estão embriagados, tornem a sobriedade. Né? Uma pessoa que está no estado ébrio, né, embriagado, ele tem condições de vigiar? Tem, irmãos? Não. Então ele vai dizer, sede sóbrios, fiquem sóbrios, não se embriaguem com as coisas deste mundo, com pensamentos que não vêm de Deus. Não se embriague, porque a embriaguez aqui no sentido espiritual vai te levar a uma queda que pode ser fatal. Amém, meus irmãos? Então aqui é o termo vigiar. Tem que dizer assim, mantenha-se em constante vigilância. Vigia, irmão, como nós dizemos lá no Brasil, vigia. Cuidado, não dê brecha. Amém? Isso nós já entendemos. Qual é o sentido da vigilância? Temos que estar em constante vigilância, observação. Observe o movimento, irmãos. Observa. Porque é importante nós não darmos brecha para o inimigo nos derrubar. Aí vem assim, Jesus no Getsemane, o tópico 2. Depois que Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele seguiu com os seus discípulos para o jardim do Getsemane. A palavra Getsemane, outra palavra que vocês vão aprender, quer dizer prensa de azeite. Prensa de azeite. Existia um olival ali quando se descia de Jerusalém, em que se passava pelo ribeiro do Cedron. E a palavra Cedron quer dizer turvo, escuro. É interessante se você observar, Jesus atravessou o vale de Cedron, o ribeiro de Cedron, e Davi também atravessou o Cedron. E Davi ele atravessou quando ele fugia do seu filho, Absalão.
Ele atravessou o Cedron, o vale, aquele vale, né? E Jesus também, no momento de agonia, em que era uma noite muito escura, ele atravessou o Cedron. Ele atravessou por aquele lugar turvo, escuro. E nós temos esses momentos em nossas vidas que nós passamos esses vales. Nós passamos essas provas, as lutas, perseguições. Nós atravessamos o Cedron. Mas eles atravessaram em direção ao Jardim das Oliveiras, né? Esse jardim sempre existiu ali. O lugar é assim identificado por Mateus, Getsêmani. Tópico 1. Mateus, verso 36, 26, 36. E Marcos 14, 32. Lucas se refere ao local como aquele lugar, Lucas 22, 40. E João registrou o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. Então João foi o único que chamou o local de Cedron. Os outros usaram outras nomenclaturas. Mateus chama de Getsêmani, onde existia a prensa do azeite. Marcos chama de Getsêmani também, e Lucas vai chamar como aquele lugar. E João vai chamar de o ribeiro do Cedron, onde havia um jardim. O nome Getsêmani vem do aramaico, que pode significar, né? Parece significar prensa de azeite. Era uma área localizada no sopé do Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus costumava. Era costume de Jesus subir ou descer para aquele local para orar. Para orar. Costumava reunir com seus discípulos, onde se retirou na noite em que foi preso. Mas ele ia ali para orar. Era um local onde ele tinha para orar. Ele ia buscar a Deus em oração. Então esse é o Getsêmani. Agora nós vamos falar da angústia de Jesus. Amém, irmãos? Tópico 2. O Senhor Jesus, durante todo o tempo do seu ministério, encarava a sua morte de maneira serena. Jesus nunca, irmãos, questionou a sua morte. Se você observar na palavra de Deus, ele tinha consciência e ele sabia que ele veio para morrer. Ele sabia que o objetivo da vinda dele dos céus até a terra era passar pelo processo da morte. Ele tinha consciência disso. E ele enfrentou isso de uma maneira muito serena, como algo que ele sabia que aconteceria no tempo determinado por Deus. E passagens paralelas como Marcos e Lucas. Alguns estudiosos do Novo Testamento se perguntam por que só Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se muito no versículo 37 de Mateus 26. Ora, se Jesus sabia que ia morrer, ele tinha consciência, e eu acredito que ele sabia o dia e a hora certa de que ele morreria, por que ele começou a se angustiar só do momento que ele entra no Getsêmani? Porque ele vai afirmar, irmãos, a minha alma está entristecida, a alma dele se entristeceu, a alma dele se abateu naquele momento, né? Entristecido por quê? Porque ele ia enfrentar um processo doloroso. Aí ele vai dizer assim, ó. Por que ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito? No versículo 37, a ponto de dizer, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Versículo 38. O seu pavor não era a morte, irmãos. Jesus nunca temeu a morte. Ele não tinha medo de morrer. Mas o ser separado ao assumir os pecados de toda a humanidade na cruz. Vamos ler 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como somos justificados diante de Deus? Através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus não tinha pecado nenhum, mas ele se fez pecado por nós. Aleluia. Irmãos, qual é o efeito do pecado? O efeito do pecado é a separação do homem de Deus. Jesus ele não temia a morte, mas ele temia, de uma certa forma,
passar pelo processo da separação total de Deus. Porque naquele momento ele estava levando o meu e o teu pecado sobre ele. Aí o texto vai nos dizer assim: pois ele já estava decidido quanto a isso e tinha consciência de que sua morte era a vontade do Pai. Esse era o momento mais crucial para a humanidade, pois estava em jogo a salvação dos pecadores. E para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, gozando da presença de Deus, ele sofreu total ausência. Sabe qual era o medo de Jesus? Ficar sem a presença. E para que eu e você tivéssemos e tenhamos a presença, ele sofreu a ausência na cruz do Calvário. No momento em que ele estava na cruz, todos os nossos pecados e os pecados da humanidade toda estavam sobre ele. E o que Isaías, capítulo 59, se não me falha a memória, vai dizer? Não está a minha mão encolhida e nem meus ouvidos agravados. Eu ainda escuto e ainda salvo. Mas são os vossos pecados que fazem separação entre mim e vós. Então, pecado faz a separação entre Deus e o homem. E Jesus sofreu a consequência do pecado sobre ele, para que eu e você tivéssemos direito à presença. Aí você sabe qual é a pergunta que me vem à cabeça? O que nós temos feito diante de Deus? Não no sentido de obras, não. Mas no sentido de comportamento. Porque a Bíblia nós estamos lendo aqui sobre vigilância. Jesus passou por um processo doloroso para que eu e você tivéssemos a presença dele. E como é o nosso comportamento diante de Deus, diante da família e diante da sociedade em que nós estamos inseridos? Por quê? Como tratamos a presença de Deus? Porque se o pecado traz ausência total... Esses dias eu postei algo, não botei na internet para todos verem, eu postei no meu status. E estudando um livro de um teólogo chamado Wilmington, ele faz uma afirmação e diz assim: Deus ama tanto o ser humano que até o inferno é a manifestação do seu amor por ele. Por quê? Aí nós vamos entender isso aqui. Porque se o Deus respeita a vontade do homem e o ama, porque se o homem escolheu viver nessa terra sem a presença dele, na eternidade ele vai para o único lugar onde não haverá a presença de Deus, que é o inferno. Respeitando a vontade dele. Se o pecado traz separação entre Deus e o homem, o sacrifício de Jesus permitiu que nós tivéssemos a presença dele. E aí nós tratamos a presença de Deus de qualquer maneira e não deixamos o pecado. Não deixamos os comportamentos que desagradam a Deus e envergonham o seu santo nome. Desprezamos a presença do Senhor. Não obedecemos à sua vontade e vivemos de qualquer maneira. Porque Jesus abriu mão da presença. E ele sofreu essa agonia, essa angústia, para que eu e você tivéssemos direito à presença de Deus. Agora, como temos tratado a presença de Deus nas nossas vidas? Porque Jesus ele não tinha medo da morte. Quem tem medo da morte, irmão, é quem vive em pecado. Porque ele sabe que se ele morrer em pecado, ele vai para o inferno. Porque quem vive uma vida santa, justa, piedosa diante de Deus, ele sabe que se ele morrer aqui, ele vai para o céu. Então que nós possamos tratar a presença de Deus nas nossas vidas de maneira digna. Temos que ter zelo pela presença. Amém, meus irmãos? Então,
bem claro aqui nesse ponto. A angústia de Jesus dentro do Getsêmani não é por causa da morte física, é por causa da separação de Deus no momento da crucificação. Olha o Salmo 22, acho que é o Salmo 22, que é o Salmo messiânico, em que começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Não é isso? Salmo de número 22. Exato, versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe de meus gritos de aflição? A minha versão diz assim. Esse é um salmo messiânico que Jesus repetiu ele na cruz. Deus o desamparou naquele momento. Alguns vão dizer, eu não sei como isso é possível, mas alguns vão dizer que Deus virou as costas para Jesus naquela hora. Porque o meu e o teu pecado estava sobre ele, para que eu e você tivéssemos e tenhamos o direito de estarmos sempre na presença do Senhor e gozarmos da sua presença. Irmãos, o mais importante que nós temos na face da terra é a presença de Deus em nossas vidas. Não menospreze a presença, não viva de qualquer maneira, separe-se do mundo e ande em santidade, porque Jesus está voltando e é necessário vivermos em vigilância constante e preservando a presença das nossas vidas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Aí ele fala, Jesus lá no Getsêmani, a angústia de Jesus não era por causa da morte, irmão. Jesus não tinha medo da morte. A morte nem tinha poder sobre ele. A Bíblia diz que ele rendeu o seu espírito. E aí agora nós vamos falar do cálice, né? Porque o texto vai dizer, olha lá, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Versículo 39. Mateus 26, 39. Olha o que está escrito. Ele vai dizer assim: seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o seu rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Que cálice é esse? Se Jesus ele não tinha medo da morte, mas ele temia o momento desse cálice que ele ia beber, que cálice é esse? Certo? A palavra cálice, a expressão usada por Jesus, ele vai dizer: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Aí logo em seguida ele vai dizer: todavia seja feita a tua. Aí é uma outra lição que Jesus nos dá. Mas vamos nos até ao cálice. Olha o que o cálice nos ensina. Deve ser entendido à luz do Antigo Testamento. Irmão, primeira regra de interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Certo? Então tem na Bíblia. O que quer dizer a palavra cálice quando Jesus disse ali? O cálice ou o copo aparece com frequência na Bíblia e muito especialmente na aplicação metafórica. É usada para indicar uma situação miserável, se você ler isso no Salmo 11, versículo 6. E também de felicidade. Está vendo? Pode ser por uma situação miserável, como no Salmo 11, 6, como pode ser por uma expressão de felicidade. Salmo 16, versículo 5. Salmo 23, versículo 5. Então são expressões de felicidade quando a Bíblia fala sobre cálice, de forma metafórica. Da mesma forma, indica a manifestação da ira de Deus. Vamos ler no Salmo número 75, verso 8. Salmo de número 75. Salmo de número 75. Versículo 8 diz assim: o Senhor tem na mão uma taça, um cálice, um copo, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até a última gota, bebem-no todos os ímpios da terra. Então Deus tem um cálice preparado para os ímpios. Que cálice é esse? Agora vamos ver o cálice. Apocalipse. Deixa eu só achar a referência aqui. Ixi, eu estou indo de cima. Apocalipse capítulo 14, versículo 10.
Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Diz assim: da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas, atenuantes no cálice da sua ira. Então, o cálice, de maneira metafórica, pode representar um momento de alegria, pode representar um momento de tristeza, mas o cálice também fala da manifestação da ira de Deus. Como em Apocalipse, aí tem um cálice no capítulo, em Salmo 75, um cálice que será dado aos ímpios, e que esse cálice é o quê? A manifestação da ira de Deus, capítulo 14, versículo 10, que ele vai dizer: e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. Isso aqui é para os ímpios, não é para a igreja. Porque o cálice da ira de Deus, que era para a igreja, Jesus passou ele na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Então, o cálice aqui que Jesus está dizendo da mesma forma indica a manifestação da ira de Deus. Essa linguagem aparece no Novo Testamento, Apocalipse 14, 10, 1 Coríntios 10, 16, depois você leia. O Senhor, se Jesus se referia ao cálice da ira de Deus como castigo da separação do Pai no momento da cruz. Então, houve uma separação. Irmão, isso aqui é muito forte, preste atenção. Jesus vai vir e levar a sua igreja. Depois, quando ele vier na grande tribulação, manifestando a sua ira sobre o mundo, aquilo ali era para nós passarmos. Mas por que não passaremos? Porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus sobre a nossa vida e reconhecemos ele como nosso Salvador. Então, o que passaríamos na grande tribulação sobre a face da terra já foi lançado sobre Jesus na cruz do Calvário. E o que temos direito? Ele levou por nós, agora nós temos direito à glória eterna que está preparada no céu para a igreja do Senhor, que reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas os ímpios vão beber do cálice da ira de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o cálice fala também da manifestação da ira de Deus sobre a face da terra, que há de se manifestar ainda na grande tribulação. Mas aqui Jesus ele estava temendo a separação e a grande ira de Deus que veio sobre ele no nosso lugar. Amém? Estava chegando a hora de ser submerso na maldição por nós, pecadores. Então Jesus se fez maldito por nós. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E Jesus foi pendurado num madeiro, se tornou maldito no meu e no teu lugar. Toda a ira que estava destinada para nós, ele levou sobre si. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Vamos lá. Exortação à vigilância. Diz assim: então nós vimos o que é ser vigilante, nós vimos Jesus dentro do Getsêmani e agora nós vamos ver exortação à vigilância. Depois de uma breve explicação sobre Jesus no Getsêmani, retornamos ao tema da lição. Entendemos que o ponto central dessa sessão do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 26, do versículo 36 ao 41, é a exortação à vigilância. Irmãos, a palavra exortar no grego não é bater, não é machucar, não. A palavra exortar é encorajar. Quando o pastor te exorta, ele está te encorajando. Ele está te encorajando para que você prossiga, está derramando coragem sobre você. Tem muita gente que confunde a palavra exortar com bater, machucar, tirar sangue da ovelha. Às vezes o pastor quebra a perna, não é, pastor? Às vezes ele quebra. Para que ela não se afaste do rebanho e para que ela se torne dependente do pastor. Mas é tudo por amor. Mas ele não tira sangue.
Ele não bate, ele não espanca a ovelha, mesmo porque ele sabe que a ovelha não é dele. Ele exorta, ele encoraja. Todo pregador ele tem que ter uma palavra de exortação, de encorajamento, de edificação e de consolação, para que a igreja permaneça e avance. Amém, meus irmãos? Aí ele vai dizer assim, a exortação e a vigilância, apesar de outros temas serem importantes aqui. No contexto escatológico, a exortação e a vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético, porque não se sabe o dia nem a hora da vinda de Jesus. O ensino do Senhor, nas suas diversas parábolas desse discurso escatológico, dá uma ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Apesar de ser vedada aos humanos a data segundo a vinda de Jesus, a Bíblia indica os sinais de que precederão a vinda de Jesus em Mateus 24 e Lucas 21. Os acontecimentos de hoje nos mostram o cumprimento das profecias bíblicas, sinalizando que essa vinda está próxima. Irmãos, eu creio que a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. E por que a vigilância? Para você não pecar, irmão. Porque se a trombeta tocar e tu tiver pecado, ou eu tiver em pecado, ou estiver pecando, você não sobe. Você entendeu a importância da vigilância? Amém, meus irmãos? Isso é sério. Porque o que está em jogo, eu disse isso numa ministração uma vez para jovens, e é interessante, mas é verdade. O que está em jogo não é um fim de semana na Disneylândia, não, irmão. Por quê? Porque se você perder uma passagem, você pode comprar e ir outro no ano que vem, na semana que vem. Arrebatamento não tem reprise, não. É só uma vez. Tinha um hino, né, que falava, eu acho que é o Marco Antônio cantava. Não tem reprise, não, irmão. Não tem vale a pena ver de novo, não. Perdeu, é a tua salvação que está em jogo. É a eternidade com Deus na glória. Ou a eternidade no inferno. É uma palavra pesada, mas é a verdade. É a realidade. Aonde tu quer passar a tua eternidade? Na parábola de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 25, as virgens sabiam que o azeite não dava. E você sabe qual é a lição dali? O que tu tem para consertar, conserta hoje. Não deixa para amanhã, não. Amém, meus irmãos? Tópico 3. Vigiai e orai. O sentido da vigilância aqui difere daquele mencionado no versículo 38, em que vigiar indica ficar despertado, acordado, mas aqui significa estar vigilante para manter a fidelidade ao Senhor. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Porque os infiéis vão ficar de fora. Fiquem vigilante e constância. Vigilância, constância, constante. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aí ele continua dizendo assim: e nunca se aparta dele. Isso fica claro pelas palavras seguintes: para que não entreis em tentação. Para você não entrar em tentação, você precisa ficar vigilante. É interessante, Mateus capítulo 4. Jesus no capítulo 3, no finalzinho, ele recebe uma palavra do Pai. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Aí capítulo 4, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. É o Espírito que leva para ser tentado pelo diabo. A primeira tentação do diabo: se tu és filho de Deus, coloca em dúvida a filiação dele. Transforma essas pedras em pães. Jesus estava vigilante, irmãos. Aí ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Sabe como é que você vence a tentação? Pela palavra. O diabo tentou Jesus 3 vezes, mas nas 3 vezes ele repete: está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando a tentação vier, você tem que estar pronto, vigilante com a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra que te defende do pecado. Aleluia. Aleluia.
para que não entreis em tentação. É uma advertência solene a todos os crentes em todos os lugares e em todas as épocas para viverem atentos em todos os momentos da vida. Em tudo, irmão. Eu estou no ônibus, não desvia o olhar não, irmão. Não olha para aquilo que pode te fazer pecar, não. Eu vi uma analogia de um pregador e eu achei muito interessante. O valor da santificação. Alguém perguntou para ele, por quanto você me vende teu braço esquerdo? Aí ele disse, o meu braço esquerdo não está à venda. Eu não vou vender o meu braço esquerdo. Não, mas eu compro. Quanto você me vende? 1 milhão? Eu disse, não, não tem preço. 2 milhões? Não tem preço. 3 milhões? Ele diz, não tem preço. Com qual mão você escreve? Ele diz, eu sou esquerdo, direito. Então você não precisa tanto do braço esquerdo, me vende. Ele disse, eu não vendo, não tem preço. Te dou 10 milhões. Ele disse, eu não quero. E se eu te oferecer dinheiro pelo teu braço direito, quanto você me vende? Ora, se o esquerdo, que eu não uso tanto, não tem valor imensurável, imagina o direito, que é aquele com quem eu me sustento. Aí aquele que estava trazendo essa analogia, ele diz assim é a nossa santidade, não tem preço, porque Jesus vai dizer, se o teu braço direito, a tua mão direita te faz pecar, corta ela e lança fora. O preço da santidade, irmãos, é muito alto e da salvação é muito grande, ao ponto de Jesus dizer que se o teu olho te faz pecar, arranca! É melhor entrar na vida eterna sem a mão e sem o olho do que com todo o corpo ser lançado no inferno. Salvação não tem preço. É tempo de vigilância constante porque Jesus está voltando. Aleluia! É uma palavra de ânimo, irmãos. Vamos nos animar, porque aquele que há de vir virá e não tardará, por ainda em pouco tempo, um poucochinho de tempo, ele voltará para buscar a sua igreja. Vale a pena viver em santidade, vale a pena viver em vigilância, renunciar ao pecado para morar no céu. Só ler aqui o espírito e a carne. Temos aqui o contraste entre o espírito e a carne, muito comum no Novo Testamento, Romanos 8, versículos 5 e 9, Gálatas 5, 17. Seria esse sentido aqui? A carne é um termo frequentemente usado nas Escrituras como variação semântica tão ampla que não é possível descrever todos os seus significados nesse espaço. Porque a carne aqui fala de muita coisa, irmãos, interpreta de muita coisa. Aí ele diz assim, visto que os discípulos estavam cansados, exaustos e entristecidos, mas também pode ser uma referência à fraqueza da natureza humana decaída, por causa da associação com a palavra tentação. Então eles poderiam estar fracos fisicamente, por causa do sono, como também poderia ser uma palavra para que eles permanecessem firmes em vigilância, para não cair na tentação e no desejo da carne. O maior inimigo que nós temos é a nossa carne. Por isso, total vigilância. Por isso, total vigilância. Amém, meus irmãos? É necessário vigiar. Jesus está voltando. Jesus está voltando, voltará para buscar uma igreja santa, lavada e remida no seu sangue. Amém, meus irmãos? O enfoque no relato do Getsemane é a vigilância. Por essa razão, não entramos em outros pontos do texto. Finalizamos dizendo que na tentação do deserto o Senhor Jesus recusou o domínio do mundo sem o Pai, mas aqui ele aceita sofrer e morrer por nós com Deus. A experiência de Jesus e dos seus discípulos no jardim nos ensina que cada cristão tem o seu Getsemane, momento de decisão, uma bifurcação, direita ou esquerda. Estreito é o caminho que conduz à salvação. E largo é o caminho que conduz à perdição. Que caminho você está? O caminho estreito só suporta você. Tem bagagem não, irmão. O caminho largo você vai até deitado, se quiser. Só que no caminho largo o final é mau. Escolha o caminho estreito. O caminho da renúncia, da crucificação. Imagina Jesus crucificado na cruz. Crucificado tem que ser na cruz, né, irmão? Imagina Jesus crucificado, pés e mãos amarrados. Ele não podia olhar para trás.
Ele não podia voltar. Ele não podia olhar para baixo. Ele só podia olhar para cima. Olhe para cima. Eu acho interessante, eu tenho uma mensagem que fala de Absalão e Jesus. Você já percebeu que Jesus e Absalão morreram pendurados? Só que Absalão morreu pendurado. Ele era indigno de estar no céu e de estar na terra, porque era um filho rebelde. E Jesus, ele morreu indigno de estar nos céus e de estar na terra, pendurado, porque ele era indigno de estar, ele morreu como um filho obediente. Pendurado numa árvore pelos cabelos, pendurado numa cruz para salvar a humanidade. O filho rebelde, o filho obediente. O filho obediente, ele é indigno de estar nos céus e na terra, até a vinda de Jesus, onde nós entraremos e cantaremos o hino da vitória. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus. Vigia, irmão.